Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos mergulhar em um resumo de um filme de ficção lançado em 2014 que vai te deixar de cabelo em pé. Então prepara a pipoca e bora pro resumo. A história começa com uma senhora idosa vestindo um vestido de noiva que está prestes a morrer enquanto segura um diário vermelho. Durante seus últimos momentos, ela relembra o dia em que se casou e entrou no hotel com seu marido. Enquanto isso, Carlos retorna ao seu apartamento e encontra seu irmão mais novo, Oliver, em um estado inquieto e ansioso. Carlos tenta animá-lo, explicando que sua mãe lhe emprestou uma boa quantia de dinheiro, então eles não precisarão fazer nada ilegal para sobreviver. Mesmo assim, Oliver continua nervoso, mas antes que possa explicar o motivo, o detetive Marco invade o apartamento. Carlos entra em pânico e insiste que não estão fazendo nada errado, mas Marco já conseguiu uma confissão de Oliver por meio de ameaças. Enquanto Oliver implora por perdão, Carlos exige um mandado de prisão que Marco não possui. Mesmo assim, o detetive quer levar os irmãos para a delegacia à força, apontando uma arma. Carlos entra em desespero e começa a lutar com ele. Oliver ajuda Carlos e, ao se livrarem de Marco, correm para a escadaria para escapar. Marco os persegue e, ao mover a mão, acidentalmente dispara na perna de Carlos, que cai. Enquanto Marco se pergunta o que aconteceu com sua mão, Oliver corre para ajudar o irmão e começa a gritar por socorro sem sucesso. Nesse momento, eles ouvem uma explosão ao longe, mas sem gritos ou sirenes. O ferimento de Carlos sangra bastante, então Oliver amarra o moletom em volta da perna. Furioso, Oliver tenta atacar Marco, mas o detetive o empurra contra a parede e o ameaça. Quando Oliver sugere levar Carlos ao hospital, Marco recusa, dizendo que podem tratá-lo na delegacia. Oliver ajuda Carlos a caminhar e os três começam a descer as escadas. Enquanto se movem, Marco percebe alguns fios de cabelo soltos em sua roupa sem saber de onde vieram. O trio chega a uma porta, mas ela está trancada, então continuam descendo. No entanto, por mais que caminhem, não parecem progredir. É como se o mesmo andar se repetisse continuamente. O grupo olha para cima e para baixo e percebe que não há fim à vista. Marco ordena que os irmãos fiquem parados e começa a descer as escadas rapidamente, observando os números dos andares diminuírem e tentando abrir portas todas trancadas. Após muito correr, ele encontra Carlos e Oliver novamente, desta vez vindo de cima. Carlos se pergunta se está alucinando devido à dor. Perdendo a sanidade, Marco tenta as escadas mais uma vez, enquanto Oliver tenta a porta novamente, sem sucesso. Nesse momento, Marco retorna e, chocado ao ver os irmãos de novo, faz um teste. Joga suas chaves pelo centro da escadaria, mas elas caem de volta de cima. Marco aponta a arma para os irmãos, perguntando se eles lhe deram algo ilegal, mas eles garantem que estão presos, assim como ele. Parece que as escadas formam um loop infinito. Oliver não tem sinal no celular e gritar por ajuda não traz respostas. Ele ouve Carlos gemendo de dor e sugere remover a bala, mas Carlos recusa, dizendo que isso pode causar uma infecção, já que Oliver mal consegue realizar tarefas básicas do dia a dia. Marco quebra uma máquina de vendas com um extintor para pegar água e Oliver usa uma garrafa para lavar o ferimento. 4 horas depois, o trio ainda está preso. Marco olha para uma foto de família em sua carteira e encontra um pequeno cartão que não reconhece, rasgando-o em pedaços. Ele revela que tem estimulantes para uso pessoal e os dá a Carlos para aliviar sua dor por algumas horas. Uma vez inconsciente, Marco e Oliver pegam comida da máquina e conversam. Marco mostra a foto da família, explicando que deveria estar comemorando seu 15º aniversário de casamento naquela noite. Oliver apenas o ameaça, dizendo que vai matá-lo se Carlos morrer. No dia seguinte, Carlos acorda, mas está à beira da morte. Em seu último suspiro, diz a Oliver para valorizar sua vida e aproveitá-la, algo que ele nunca conseguiu fazer. Carlos morre nos braços de Oliver, que chora, enquanto Marco descobre que a máquina de vendas se reabasteceu sozinha. Desesperado pelo loop, Oliver pega a arma e quase atira em Marco, mas ele o acalma, afirmando que o disparo foi acidental e que está perdendo a cabeça por causa do luto. Enquanto isso, em uma casa de campo, Daniel ajuda sua irmã Camila a aprender um truque de mágica com cartas, enquanto o padrasto Roberto observa a mãe deles, Sandra. Ela lembra os filhos de terminarem de arrumar as malas, já que vão fazer uma viagem para visitar o pai biológico das crianças. Daniel pega seu hamster e um baralho de cartas em miniatura. Sandra também pede que ele pegue o inalador reserva de Camila. Antes de partirem, recebem uma ligação do pai das crianças e Sandra garante furiosamente que Roberto não bebe há 5 anos e dirigirá sóbrio. Finalmente, a família sai e, durante o trajeto, Roberto encontra um pedaço de bambu aleatório que joga pela janela. Eventualmente, eles param em um posto de gasolina, onde Roberto dá um gole de suco para Camila, mesmo ela sendo alérgica a açúcar. Então ela vai ao banheiro, mas antes disso, entrega o inalador para Roberto guardar em segurança. Logo, Sandra descobre o que aconteceu e repreende Roberto, chamando-o de descuidado. O grupo volta para o carro, mas poucos minutos depois, Camila começa a ter um ataque de asma. Sandra e Roberto saem do carro para verificar, e Roberto acidentalmente deixa cair e pisa no inalador de Camila, destruindo-o instantaneamente. Para piorar, Daniel esqueceu de pegar o inalador reserva. A família decide voltar para casa em busca de outro inalador, mas logo após entrarem no carro, ouvem uma explosão ao longe. Eles retornam ao posto de gasolina, mas não encontram ninguém lá. Então Sandra pega um remédio para alergia para Camila sem pagar. A viagem continua e Daniel vê novamente a placa na estrada. Enquanto Sandra grita com Roberto, dizendo que seu ex estava certo ao chamá-lo de bêbado desajeitado, uma discussão começa. Daniel tenta intervir, dizendo que as brigas não ajudam, mas ninguém o ouve. Ele acaba tendo que ajudar sua irmã
a manter a calma. Após dirigir por um tempo, encontram outro posto de gasolina, mas Roberto acha que parece exatamente igual ao anterior. Também não há ninguém lá, então eles seguem em frente. Poucos minutos depois, veem a mesma placa novamente e param o carro enquanto Roberto jura que a estrada está se repetindo. Daniel não confia mais nele e tenta sair, mas Roberto o pega e o leva de volta ao carro. Sandra insiste em continuar, desesperada para ajudar Camila, que começa a ficar azul. Eles continuam passando pela mesma placa e pelo mesmo posto de gasolina, além de o relógio do carro e o relógio de Roberto mostrarem 1 hora avançada, mesmo com o sol ainda brilhando. Eventualmente, Camila desmaia e Sandra continua chorando e gritando durante todo o trajeto. Depois de ver a mesma placa pela milionésima vez, Roberto para o carro e diz aos outros para esperarem enquanto ele caminha pelo campo à direita, esperando que uma direção diferente traga um resultado diferente. Camila piora e Sandra não suporta mais, então ela vai embora com seus filhos, ignorando os avisos de Daniel. Ela pensa que está presa em um pesadelo e continua dizendo para si mesma que precisa acordar. Quando ela para o carro para ter um colapso, Daniel sai com Camila nos braços, mas Sandra continua dirigindo sem perceber que as crianças ficaram para trás. Carregando sua irmã nos braços, Daniel caminha de volta até a placa da estrada e observa Sandra passar pelo ciclo. Na próxima vez que ela vê o posto de gasolina, entra e se esconde para chorar, sem esperança. De volta a Daniel, ele se deita no chão ao lado de Camila e infelizmente a vê morrer. Nesse momento, Roberto retorna do campo à esquerda, confirmando que todas as áreas estão no ciclo. O tempo passa e após 35 anos, os dois homens ainda estão presos nas escadas. Marco é um velho que não consegue andar e precisa arrastar o corpo pelos degraus. Já Oliver é de meia idade e se mantém ativo e saudável, lendo o livro de sua bolsa, ouvindo seu tocador de música e fazendo exercícios diários. Como a máquina de vendas e a bolsa se reiniciam todos os dias, Oliver tira todos os objetos todas as manhãs e espera o ciclo duplicá-los. Assim, ele construiu uma coleção inteira de coisas que mantém nas escadas, incluindo um chuveiro feito de garrafas de água, o cortador de unhas de sua bolsa o ajuda a cortar o cabelo e o bigode. O lado de Marco não é tão organizado e Oliver frequentemente precisa ajudá-lo a se aliviar em uma garrafa. Está claro que ambos perderam a sanidade. Oliver reza para o esqueleto de Carlos na hora de a bolsa se reiniciar e às vezes leva Marco junto, cobrindo seus rostos com sacos de papel enquanto fazem uma oração inventada. Há também muitos escritos na parede que marcam os dias e funcionam como um diário para os pensamentos insanos da dupla. Marco é obcecado por lembrar das coisas e está sempre calculando sua idade, a de Oliver e até a de suas filhas, que já devem ser adultas agora. Antes de dormir, Marco sempre repete seu próprio nome para não esquecê-lo. Na escada rolante do hotel, a velha finalmente morre e alguém passa para pegar um hamster de sua mão. Na estrada sem fim, 35 anos também se passaram para Mira Família, que obtém comida do posto de gasolina, que se reabastece sozinho. Roberto é um velho que vive como um porco no carro ainda estacionado ao lado da placa da estrada. Sandra também está muito velha e se tornou apática, mas Roberto ainda a senta regularmente no colo para fazer coisas indecentes. Enquanto isso, um Daniel adulto vive no campo com seu hamster, usando os itens do posto de gasolina. Ele construiu um bom acampamento e tem um sistema para manter o conforto necessário à sobrevivência. Ele também guardou todos os desenhos que fez ao longo dos anos. Sempre que o reinício acontece, ele encontra um inalador intacto que joga furiosamente em uma pilha enorme. Daniel tenta se ocupar ouvindo seu Walkman, fazendo caminhadas para almoçar com a natureza e jogando cartas com seu hamster. Uma tarde, Roberto encontra o bichinho de pelúcia de Camila na estrada e o deixa perto do acampamento de Daniel. Ao vê-lo, Daniel vai procurar Roberto, que menciona Sandra e percebe que Daniel não se lembra dela. No entanto, isso não o surpreende, pois Sandra também não se lembra de ninguém. Roberto tem certeza de que tem algo importante para dizer a Daniel, mas não consegue lembrar o que é. De repente, ele comenta que isso é algo típico de pessoas idosas. Ao mesmo tempo, Marco começa a gritar. Às 3 da manhã, Oliver corre para o lado de Marco e ouve sua epifania. Marco diz que finalmente lembrou o que precisava dizer, o que significa que sua morte está próxima. Nesse momento, Marco revela que, na verdade, ele é Daniel e que nenhuma de suas memórias é real, pois tudo se passa em uma versão alternativa de suas vidas reais. Ele foi quem desencadeou o ciclo ao matar Carlos. De volta à estrada, Sandra finalmente morre e Roberto a enterra ao lado de Camila. Daniel assiste ao processo em lágrimas, pensando em suas memórias com a irmã. Roberto revela que Sandra parou de falar cerca de 20 anos atrás, quando Daniel os deixou para viver sozinho. Ele acredita que a morte dela é algo bom, pois finalmente está livre daquele inferno. Nesse momento, tanto Roberto quanto Marco começam a sentir uma dor de cabeça terrível que os faz se contorcerem de dor por um tempo antes de anunciarem que agora conseguem ver tudo claramente, indicando que estão prestes a morrer. Eles
Eles confirmam que nada disso é real e que é apenas uma versão alternativa de suas vidas. Roberto e Marco causaram um incidente que desencadeou o ciclo e aconselham Daniel e Oliver a não fazerem o mesmo ou outro ciclo será iniciado. Eles também recomendam que escrevam seus nomes para não esquecê-los, explicando que também receberam esse conselho, mas se esqueceram de seguir. Roberto conta a Daniel que quando finalmente vir um carro de polícia esquecerá seu nome. Marco diz o mesmo a Oliver, mas sobre um elevador, mesmo que o prédio não tenha um. Então Roberto revela que seu verdadeiro nome é Reuben. Quando tinha 10 anos, ficou preso em uma jangada de bambu com um colega de classe e um professor. Infelizmente, o professor escorregou e feriu outro menino, que sangrou por 3 dias antes de morrer. Assim, Roberto e o professor passaram 35 anos sozinhos em uma jangada que nunca encontrou terra. Quando o professor estava prestes a morrer, ele também teve um momento de clareza e compartilhou a mesma explicação que Roberto está contando agora. O professor também havia ficado preso em um ciclo de 35 anos, mas o dele aconteceu em trilhos de trem infinitos. Roberto conseguiu voltar à Terra e começou uma nova vida, na qual conheceu Sandra e as crianças, mas não se lembrou de nada até agora. Marco conta uma história semelhante a Oliver, explicando que ele costumava ser Daniel e que Roberto o aconselhou a não entrar no carro de polícia, mas ele o fez de qualquer forma, reiniciando sua vida como Marco sem memórias. Ambos os velhos juram que nada disso é real, apenas estão presos em um inferno emocional enquanto suas versões reais vivem vidas boas. Ao se moverem física e emocionalmente, enviam energia para suas versões reais, mantendo-as felizes. Eles são a máquina que move o mundo real. É por isso que uma morte é necessária para desencadear o incidente e porque os jovens sobrevivem aos 35 anos de maneira mais saudável. Eles trabalham subconscientemente para suas versões reais, que ainda estão à beira da vida. Os idosos não conseguem fazer o mesmo porque estão sempre presos ao passado e não aproveitam a vida. Antes de morrer, Roberto e Marco entregam a Oliver e Daniel um pequeno diário vermelho cheio de fotos e notas de vida. Oliver decide voltar à sua rotina, mas Daniel enterra Roberto junto com o restante de sua família. Então, ele vai até a estrada e vê um carro de polícia que não estava lá antes. Depois de se certificar de que está vazio, volta ao acampamento, pega seu hamster e algumas coisas antes de queimar o restante. No entanto, quando retorna ao carro e o toca, esquece tudo e deixa o hamster cair antes de partir, vestindo um uniforme de policial que encontra no carro. Daniel chega à cidade, corta o cabelo e começa uma nova vida como detetive Marco, desencadeando um novo ciclo ao matar Carlos. Enquanto isso, Oliver tenta ignorar a porta do elevador que apareceu ao lado das escadas, mas está lentamente perdendo a sanidade. Ele até considera tirar a própria vida, mas não consegue fazer isso nem mesmo com orações. Finalmente, ele entra no elevador e encontra um uniforme para começar uma nova vida como Carl, um carregador de hotel. Logo, um casal entra no elevador e não consegue parar de se beijar. Oliver mantém o profissionalismo até que o casal sai em seu andar, onde ele solta uma abelha que pica o noivo, causando uma reação alérgica. Perto dali, uma explosão é ouvida, marcando o início de um novo ciclo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir